Brian Rodrigues e Vasco. Hoje saiu a informação que o jogador pode estar chegando após uma proposta que o Vasco fez ao América do México. E a gente vai falar sobre esse jogador e como ele pode agregar ao Vasco. E também sobre o jogo contra o Bangu. Teve jogadores que se destacaram, mas Maxi Domingues mostrou que pode render muito mais nesse elenco. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, depois dela, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Quase eu derrubo o microfone aqui, mas é a emoção de estar falando com vocês. E já convido a rapaziada que se inscreva, que dê uma moral, que compartilhe. A rapaziada que sempre dá uma moral, compartilha bastante, que é nosso seguidor, que é nosso membro do canal, muito obrigado. E hoje é mais um dia de falar de Vasco. A gente vai falar de dois assuntos importantes. Mas eu vou iniciar o vídeo falando de Brian Rodrigues. E eu sei que vocês sempre buscam informação no Comenta Léo sobre como cada jogador se comporta. E é um jogador que está na mira do Vasco há algum tempo. Um jogador que teve um problema lá envolvendo uma acusação grave, né? No México. Essa acusação que foi enviada ao Vasco, como trouxe o Matheus Gilberto aí, que o Vasco que ele tem todas as provas que ele não estava nessa situação. Enfim, não foi julgado até hoje no México, nem deve ser. E é um jogador que na parte esportiva chegaria hoje para ser titular do Vasco. Por quê? O Brian Rodrigues é um cara que, jogando no América do México, se notabilizou jogando pelo lado esquerdo. Se você for olhar a temporada dele, desde quando ele chega ao América do México em 2023, ele faz 13 jogos, iniciando somente 4. Ele teve, inclusive, uma lesão. 2 gols e nenhuma assistência na temporada 2023 pela Liga Mexicana, o Clausura. Também no Clausura 2024 são 18 jogos, iniciou também 4, faz um gol e dá 2 assistências, os números dele pela Liga MX. Pelo Apertura, ele fez 16 jogos, Apertura 2024, 16 jogos, 5 gols e 5 assistências. Já melhora o desempenho dele porque ele passa a ter mais tempo com o técnico André Jardine. Em 2023, ele tem no Apertura 14 jogos, iniciando 10, 4 gols e 1 assistência. Jogando pela MLS, ele foi um jogador que chegou a ser um cara jogando mais próximo ao gol. E aí, nessa situação de ser um cara que jogava mais próximo, lá no Los Angeles, quando ele estava emprestado pelo Almeria, né, emprestado ao Almeria, antes dele ser emprestado ao Almeria, na verdade, ele fez 2 gols em 14 jogos e 3 assistências, jogando um pouquinho mais próximo ao gol em 2022. É um cara que tem todas as situações ofensivas. É habilidoso, tem boa qualidade com a bola no pé, é um jogador que hoje está um nível acima daqueles caras que a gente está acostumado a ter por aqui. É um cara que tem passagem por seleção. É um jogador que busca o jogo mesmo, busca o drible, vai para cima, tenta a jogada. Ele tem essa questão da boa condução, do 1 para 1, de ser um cara que pode ter também uma característica de um meia. Ele sabe finalizar muito bem, seja com a perna direita, seja com a perna esquerda. Então é um jogador que chegaria ao Vasco, para mim, hoje, com status de titular. Agora, tem um problema. O nosso querido Brian Rodrigues, por determinados momentos, não conseguiu repetir aquele bom futebol que se espera dele e que ele pode fazer. Então isso fez com que o Brian Rodrigues não tivesse tanto espaço. Mas, voltando a ser utilizado pelo técnico André Jardine, ele passa a ser novamente uma das principais peças, tendo mais tempo de jogo, tendo uma sequência de jogos. Então, ele conseguiu render. É óbvio que, como a gente falou aqui, e é uma informação, inclusive, que o Christian Moraes traz, né? Falando que em 2024 ele não teve tanto espaço com o Jardine, mas depois que o Chione sai, ele volta a receber a oportunidade. Ele teve aí no Apertura, como eu falei, 16 jogos, 5 gols e 5 assistências, ou seja, 10 participações em gol. E hoje, na característica atual do elenco do Vasco, é um cara que entrega, porque você tem um Verrete que pode receber passe para fazer gol
e um cara que pode fazer gol. Então ele entregaria ao Vasco. Óbvio que precisa melhorar a tomada de decisão, a finalização também tem que ser um pouquinho mais caprichada, mas é um jogador que chegaria hoje, sim, para ser titular do Vasco. Segundo o Carlos Berbet, o Vasco ofereceu 4 milhões de dólares, a equipe do América do México quer um pouquinho mais e as negociações continuam. Mas hoje, se Brian Rodrigues chegar no Vasco, ele chega em condições normais, com condição de ser titular, sim, do Vasco da Gama. E aí, falando de quem tá aqui, o jogo de ontem foi um jogo muito atípico em termos de primeiro e segundo tempo. Um primeiro tempo com o Vasco com muita dificuldade no meio de campo, já era um problema que tinha o Ramon Lima. Com a entrada do Jair, do Maxi Domingues e do Paulinho, o Vasco passa a ter mais volume de jogo, mas aí peca muito na parte ofensiva, e aí é o que a gente pensa no Brian Rodrigues para ele poder mudar esse time do Vasco. Mas um cara me chamou a atenção. Não me chamou a atenção. Ele tá fazendo o que eu esperava dele. Eu sempre bati na tecla aqui que Maxi Domingues não é ponta. E foi insistidamente utilizado como ponta no ano passado. Ontem ele entrou numa posição do meio de campo, com liberdade, flutuando, e apareceu bem. Ah, Léo, mas ele errou tomada de decisão. Ah, Léo, mas ele errou um chute. Mas você vê a movimentação do jogador. Você conhece o jogador que ele sabe jogar bola. É um jogador que está se adaptando ao futebol brasileiro, que está tendo a pré-temporada, e é um cara que pode ser muito útil. Eu estou dizendo que ele vai ser titular absoluto? Não. Mas para quem vai jogar várias e várias competições de muito puxada, o Vasco pode jogar um jogo lá na Bolívia e ter que voltar para o Brasil para jogar um jogo aqui. Então o Vasco precisará ter elenco. E o Maxi Domingues, na minha opinião, ele mostra cada vez mais o que eu já esperava quando eu via ele jogando lá no futebol português, que ele pode ser sim uma peça importante para esse time do Vasco. Um jogador dinâmico, um jogador que sabe atacar os espaços entre linhas, sabe atacar as costas da zaga, precisa melhorar a tomada de decisão, a questão do domínio e tudo mais, mas é um jogador que pode render muito ao Vasco ainda. É uma grata surpresa. O torcedor, obviamente, ficou naquela de que, ele é ponta, e eu sempre falava aqui que não era. É um jogador para jogar no meio de campo e tendo liberdade se torna uma grande opção ao Vasco. Que tem um Felipe Coutinho que fisicamente a gente ainda tem algumas dúvidas, tem o Alex Teixeira que também tem a questão da física, tem um Payet e você pode ter um cara com um pouco mais de vigor físico e que pode render um pouco mais, que é o nosso querido Maxi Domingues. Mostrou isso ontem, precisaria melhorar a tomada de decisão, mas eu gostei da atuação e das movimentações do Maxi Domingues. Gente, muito obrigado pela audiência. Sempre um prazer ter você aqui. Mando um forte abraço a todos. Que Deus possa abençoar sempre. E é isso. Qualquer nova informação a gente volta. Aquele abraço, saudações vascaínas. E foi mais uma análise e uma opinião do Comenta Léo. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Valeu!